Muito boa noite, engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos à sexta live de aquecimento da Semana da Obra Descomplicada. Se você está chegando por aqui agora, eu vou te explicar brevemente o que se trata disso que eu estou fazendo aqui. Nada mais, nada menos, a Semana da Obra Complicada vai ser um evento totalmente gratuito e online, que serão do dia 1º de julho ao dia 5, onde eu vou fazer 3 aulas totalmente gratuitas, focada em te mostrar os primeiros passos para você mudar o cenário da sua gestão e você ter obras simultâneas dentro do prazo sem dor de cabeça. Se interessou? Basta comentar a palavra sorteio, porque além disso, hoje eu estou iniciando uma coleta de nomes para as pessoas que estão interessadas de fato em participar do sorteio, que ganharão nada mais nada menos do que uma vaga totalmente gratuita no meu curso Método Obra Sob Controle, sem contar que você vai também ganhar 1h30 de mentoria comigo para implementar o gerenciador de projetos que eu estou dando gratuito para você. Ao você clicar no link que eu vou te enviar pela palavra sorteio, você também vai ganhar gerenciador totalmente gratuito, inclusive tem aula de como implementar ele. Só que eu tenho certeza que 1h30 comigo vai mudar o cenário para você de uma forma muito mais rápida e tenho certeza que vai valer a pena. Se interessou? Digita sorteio aqui para não ficar de fora dessa. Os requisitos são muito simples, né? Se você está aqui, provavelmente você já está me seguindo no YouTube e no Instagram, então esse é o ponto básico para você começar. Segundo ponto é se inscrever através desse link que eu vou te enviar. Nada mais é do que o seu e-mail para a gente poder ter no nosso banco de dados e fazer exatamente o nosso sorteio. Então é coisa bem simples. E por último, nada mais nada menos do que você responder uma pesquisa de 2 minutos, muito rápida. E, obviamente, eu preciso da sua presença nas minhas 3 aulas que eu vou dar gratuito da Semana da Obra Descomplicada. E eu vou falar uma palavra em cada aula, uma palavra secreta para você anotar, guardar e me contar na nossa última aula, para você estar de fato participando desse sorteio. Então, é muito simples participar. Eu vou mandar para vocês também, se você estiver participando no nosso grupo, no meu Instagram, tá nos stories já, o passo a passo do que você precisa fazer. Mas ao você digitar sorteio, você vai receber todo o passo a passo do que você precisa fazer, tá bom? E vamos ao que interessa, gestão do tempo na obra. Você passa por muita dificuldade? Me conta aqui nos comentários. Você tem muita dificuldade em gerir o seu tempo na obra? Parece que te falta tempo? Parece que você precisaria ter mais tempo do que o necessário? E se eu te falasse que se você tivesse mais tempo do que o necessário, você se enrolaria mais ainda? Pois é, um estudo científico mostra claramente que quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente enrola. E por que a gente faz isso? Porque a gente não tem uma clareza muito grande das prioridades e da importância de cada aspecto do nosso dia a dia. Né? E quando a gente fala de obra, a gente fala de diversos assuntos diferentes. Né? A gente tem que ter um controle do nosso checklist, por exemplo, que eu estou controlando o que está sendo feito, se está sendo feito numa qualidade boa, se não está. A gente tem que controlar se o serviço que está sendo feito está iniciando no prazo correto, então tem que controlar o nosso cronograma. Eu tenho que planejar certas atividades para começarem no prazo certo. A gente tem que olhar o projeto, tem que conferir, tem que fazer compatibilidade. Gente, é um tirão de coisas para a gente fazer. E se você não tem muito claro o que fazer e quando fazer, só tende a piorar a bola de neve, porque nada mais nada menos você simplesmente vai deixar com que a obra vai acontecendo e você vai tocando conforme a toada ali, né? E aí o intuito que eu quero trazer para vocês é uma clareza melhor de como organizar isso no seu dia a dia. Eu tenho certeza que a partir do momento que você colocar isso de uma forma clara, num papel, num documento, no próprio gerenciador de projetos que eu estou te dando gratuito para você usar, você vai ter uma clareza muito grande, né? E para a gente começar, antes disso, eu queria só relembrar com você por que eu estou fazendo, por que eu estou trazendo esse conceito, né? A gente veio de uma semana bem intensa sobre Lean Construction, obras enxutas, que nada mais é do que você otimizar o seu tempo, você ser mais eficiente, você reduzir os recursos, ou seja, material, mão de obra, você eliminar processos necessários ao longo do seu dia, né? Será que a forma como você está estocando o seu material não está gerando um tempo de espera, um tempo de movimentação desnecessário? Né? Será que você está planejando
o material chegar no momento que ele não atrapalhe uma outra frente de serviço? Será que o material chegou a tempo? Será que a mão de obra foi contratada a tempo? Será que o projeto foi recebido? Então, o Lean Construction engloba tudo que você precisa fazer para você ter uma estabilidade básica, ou seja, o mínimo necessário para você executar a sua obra conforme o planejado. Né? Aliás, a gente passa ali pelo menos uma semana planejando a nossa obra, organizando, faz um cronograma muito bonito e tudo mais, e aí chega na hora da obra, o negócio começa a desandar e você acaba, né, não conseguindo atualizar o tempo inteiro o cronograma, e nem era para fazer isso, né? Na verdade, a ideia era a gente seguir uma linha de base para a gente seguir o que estava planejado desde o início. Né? Mas a gente sabe que a obra não funciona dessa forma e foi por isso que eu também falei sobre rotinas de gestão, que nada mais é do que como você minimizar essas bolas de neve que surgem ao longo do período. Né? Então a gente falou sobre valores, desperdícios, rotinas de gestão, né? Que a gente falou sobre longo prazo, que é o nosso cronograma, médio prazo, que são as restrições, como a gente enxerga o nosso cronograma de 10 meses, a gente olha em 2, 3 meses, depois a gente vê um curto prazo em uma semana. Então isso tudo está nas lives anteriores que eu faço esse convite para você assistir. Caso não tenha assistido, elas estão incríveis. E especialmente a live de sexta-feira, que foi sobre planejamento e acompanhamento. E aqui eu quero te dar uma visão melhor do que é importante para você saber e ter para você poder organizar melhor o seu dia a dia, né? E nada mais, nada menos, eu preparei uma apresentação para mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que vai trazer mais clareza para vocês, tá? Então, vamos ao que interessa. Olha que bacana que eu preparei para vocês. Bom, qual é um dos principais vilões nas obras? Olha, se você está no Instagram, eu sugiro você ir para o YouTube. Eu vou até colocar o link para vocês aqui facilmente, tá? Porque vai ter uma apresentação e talvez vocês não consigam enxergar direito. Mas fiquem à vontade para ficar aqui no Instagram. Vou apresentar de qualquer forma para vocês. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, me avisem. Mas a princípio vai estar rodando tudo certinho aí, tá bom? Então vamos lá. Qual é o principal vilão na nossa obra? É a falta de tempo, é a falta de gestão desse tempo. Porque além de gerir pessoas, a gente tem que gerir o tempo das pessoas que precisam fazer o que a gente está planejando e o nosso tempo, né? A gente, como engenheiro, a gente tem uma série de tarefas para fazer. Então, eu vou fazer um cenário atual para você aqui, onde o engenheiro de uma empresa, ele precisa se preocupar com o financeiro da obra, ele precisa se preocupar com suprimentos, documentações, o próprio cliente, o arquiteto, o planejamento da obra, projeto, obra, comercial, equipe da obra, enfim, uma infinidade de coisa. E isso aqui é se você é um engenheiro de uma empresa. Se você for um engenheiro dono de empresa, um engenheiro empreendedor, você, além de todas essas atividades, você tem essas outras atividades em amarelo, que é o marketing, que são novos clientes, que são orçamento, RH, TI, prospecção, network, financeiro da empresa e por aí vai. Olha que eu nem coloquei todas as coisas aqui que vocês fazem. Gente, é muita coisa para a gente saber o que fazer de fato. Porque além disso tudo, a gente tem que estar tocando a obra, tem que fazer uma coisa para o cliente gostar, tem que entregar uma obra no prazo, no custo bom. Então, como que a gente consegue se organizar dessa forma se tem tanta coisa para a gente pensar? E é exatamente isso que eu quero fazer com vocês. Como a gente pode organizar tudo que a gente tem que fazer de uma forma ordenada para a gente saber o tempo, a recorrência, quando eu preciso fazer, quanto eu preciso fazer, para a gente ter uma visão mais clara. Vocês concordam comigo, vocês que estão me assistindo agora, vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu visualizar essa lista de agora do que essa lista daqui? Se eu quiser saber exatamente sobre um assunto, eu consigo muito mais rápido achar na lista que está organizada do que nessa lista cheia de assunto aqui. Esse círculo, inclusive, eu quis representar como se fosse a sua cabeça. A sua cabeça hoje funciona dessa forma e o meu intuito hoje para você é mostrar e você organizar dessa forma que você está vendo assim, tá bom? Então, esse é o intuito de hoje. Agora é o seguinte, para ter uma obra bem planejada, você não pode apenas ter um cronograma de obra. Você precisa ter uma organização do seu dia a dia, de quando e quanto você precisa fazer como um gestor de obra. Olha, gente, se a gente está falando que nós somos engenheiros gestores de uma obra e a gente quer crescer e a gente quer se desenvolver, a gente precisa
aprender a, primeiramente, organizar o que a gente precisa fazer para a gente poder delegar funções e poder cobrar os outros. E poder dar responsabilidade para as outras pessoas, ensinar, educar, liderar, guiar. Porque se a gente não sabe exatamente o que eu preciso fazer para algo dar certo, como que você vai cobrar de uma pessoa que ela faça o que está no seu cronograma, que ela faça o que está no planejado? Então, esse é um pontapé inicial muito claro que você tem que ter na sua mente. Você sabe exatamente o que você tem que fazer todos os dias. Você sabe o que você precisa fazer daqui um mês, daqui uma semana. Né? A gente comentou sobre as restrições, que são essa divisão em semanas do que você precisa liberar para você começar um serviço no prazo. Mas e toda a burocracia que você tem? Né? A parte de contratação, a parte de levantamento, a parte de relatórios que você tem que fazer. Então isso tudo tem que estar muito claro na sua cabeça. Então, assim, problemas de falta de gestão gera uma falta de controle da sua obra, gera um estresse, gera desânimo, gera procrastinação. Isso é muito comum. Quando a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, a gente fala, ai, nossa senhora, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço porque é muita coisa para fazer, não vai ter como. Sobrecarga na jornada, falta de propósito. Você muitas vezes tá deixando a coisa acontecer e você acaba que não tem um propósito muito claro do que você tem que fazer, do que você precisa fazer. Então é aqui que você começa a se organizar, né? E aí te gera essa sensação de falta de tempo e gera essa questão de que tá tudo atrasado e que você tá sempre correndo atrás do tempo, né? Você vê que tem até o reloginho ali na velocidade. Bom, dito isso, por acaso você sente algum desses problemas? Queria que vocês refletissem, vou até voltar esse slide para vocês refletirem. Vocês sentem alguma situação dessa? Um estresse, desânimo, procrastinação? Se sente sobrecarregado na sua jornada? Será que você tem propósito? Por que você está nessa luta? Por que você está tocando obra se é tão difícil tocar obra? Você gosta realmente? Ou será que você está pelo dinheiro? Então, são coisas que vale a pena pensar, mas independente do ponto, eu sei que eu, pelo menos, sentia muito isso quando eu estava, né, no dia a dia muito pesado na obra. Tinha dias que eu amava muito, tinha dias que eu odiava demais. Era uma relação de amor e ódio muito grande. E eu não sabia, não conseguia entender por quê. Porque, assim, eu me formei naquilo, eu gostava de certo ponto daquilo, eu gostava dessa interação com as pessoas, de ver o resultado, de ver aquilo crescendo, ficando branquinho, né, botando iluminação, dando outra cara. Mas era um estresse tão grande que eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar isso tudo? E aí eu fui buscar formas de melhorar o meu dia a dia. Como é que eu poderia me tornar um gestor se eu estava completamente estressado, sem tempo para fazer nada, tocando uma obra, né? E aí chegou um momento que eu toquei 4, e aí que, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda, até que eu conheci o Lean Construction, comecei a ter uma filosofia diferente. Então, se você sente algum desses problemas, você tem que entender que não é simplesmente obra porque é obra. Você tem que entender o que você pode fazer. E existem diversas formas de você trabalhar isso no seu dia a dia para você melhorar esse resultado seu pessoal, profissional e a sua obra também. Então eu quero que você tente entender que se você enxergou que você está nesse problema, cara, isso é uma oportunidade para você deslanchar, de você crescer. Né? No Lean Construction, a gente costuma dizer que problemas são verdadeiros tesouros. Parece até meio brega dizer isso. Mas é porque o problema é uma oportunidade disfarçada. Você tem que saber enxergar de fato quando transformá-la em oportunidade. Né? Você precisa saber aproveitar isso. E nada melhor do que você aproveitar isso, estando aqui comigo assistindo essa aula e participando do sorteio com as 3 aulas da Semana da Obra Descomplicada, que vai mudar a sua forma de pensar. Essa aqui é basicamente um aquecimento para você já chegar animado e você chegar mais munido de informação para você aproveitar ao máximo que eu tenho para te passar na Semana da Obra Descomplicada, que eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça. Eu vou falar dos principais erros que você está cometendo, que eu cometi diversas vezes, e principalmente o que você pode começar a mudar no seu dia a dia para você enxergar uma luz no fim do túnel, e sem contar que a gente vai falar de diversos outros assuntos bacanas. Bom, certo, então a gente
viu que é uma oportunidade, né? Então, a partir daí, você vai pensar dessa forma, combinado? Você vai pensar que, cara, deu um problema, eu vou tentar transformá-lo numa solução. Porque, querendo ou não, gente, nós engenheiros, nós somos resolvedores de problema, tá? Mas eu não quero que vocês achem só porque nós somos resolvedores de problema que a gente tem que aceitar que todos os problemas têm que ficar recorrendo e aparecendo o tempo inteiro. Não, eu quero que você, a partir de um problema, entenda a causa raiz desse problema para você eliminar aquele problema de uma vez por todas. E que na próxima obra ele não ocorra novamente. E se ocorrer, você sabe o que fazer e ajustar em um tempo muito mais rápido do que antes. Tá? Mas a ideia é você começar a mitigar tudo isso. Beleza. Então, o benefício, a partir do momento que você enxerga dessa forma, é você aumentar a sua produtividade, é você ter uma redução do seu estresse, é você ter um equilíbrio melhor entre a sua vida pessoal e sua vida profissional, maior clareza do que fazer, resolver problemas com mais facilidade. Gente, parece um mundo perfeito. Eu sei que não é um mundo perfeito, mas é um mundo que eu quero trazer para vocês mudar esse cenário de que obra é só problema. Então, se você está comigo aqui, já manda um eu quero, eu vou mudar esse cenário, porque a gente precisa ter essa postura. Não adianta a gente ter uma postura de braços cruzados e simplesmente falar, cara, a obra é isso aí, não vai adiantar. Cara, se você tiver essa postura, você vai continuar tendo todas as obras sempre os mesmos problemas, a mesma dor de cabeça, e você simplesmente não vai mudar nada na sua vida. O que eu quero te propor aqui não é uma pílula mágica, mas sim uma forma de você enxergar diferente a sua gestão de obra. E, assim, a gente sabe que na obra a gente tem que saber a parte técnica, tem que saber um monte de coisa, mas a gente está pecando muito na forma como a gente gerencia pessoas, nosso tempo, a nossa obra. Então isso é muito importante. Agora me diz uma coisa, você acha que é mais fácil chegar do ponto que eu estou mostrando na primeira imagem até o ponto final ou se eu dar diversos passinhos? O que eu quero dizer com isso, gente? Aí eu estou trazendo diversos assuntos de valor para vocês. E eu sei que é muita coisa que eu vou trazer para vocês. E eu não quero necessariamente que vocês mudem da água para o vinho. Mas eu quero que vocês escolham lutas para você lutar. Ou seja, batalhas para você vencer. Então, se você se identificou com algum assunto que eu tenho falado aqui, cara, pega esse assunto, aplica na sua obra e bota para rodar e fala, eu vou fazer isso aqui acontecer. Uma vez que você implementou aquilo e você está rodando aquilo, você passa para outro ponto. E aí você vai dando passo a passo, um passo de cada vez. É importante você ter essa clareza. Porque se você ficar querendo, tentando, se vocês olharem na imagem, é isso. Se você ficar tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nada. Então é mais fácil você escolher uma e ir. E esse é um ponto que eu acho muito importante, essa gestão do tempo. E eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre a teoria das pedras, que é basicamente tudo que a gente vai falar aqui, como vocês têm que pensar no dia a dia de vocês, né? Teoria das pedras é uma teoria feita pelo Stephen Covey. É uma teoria muito comum. Provavelmente vocês já devem ter visto um vídeo no YouTube de um professor que ele começa a botar um monte de coisa num jarro e aí no final ele bota até uma cerveja e fala, enfim, dá uma brincada. Mas a ideia, gente, dessa teoria nada mais é do que a gente entender o que a gente tem na nossa vida que é importante e o que é urgente. E a gente tem uma matriz que eu vou mostrar para vocês que existem situações na nossa vida que ela é importante, mas ela não é tão urgente. E tem situação que ela é muito importante e ela é muito urgente, que é a situação quando você está apagando o fogo, né? Então, por exemplo, não sei se vocês vão conseguir ler aí no Instagram, mas a gente tem basicamente 4 quadrantes. Quanto mais para cima é mais importante, quanto mais para o lado direito é mais urgente. Então, na ponta, no primeiro quadrante, a gente tem o planeje. Ou seja, quando a gente está planejando a nossa obra, a gente está organizando as ideias do que a gente precisa fazer nos próximos meses, na próxima semana, enfim, ao longo da obra toda, a gente está planejando. Isso é uma atividade muito importante, mas naquele momento ela não é urgente. Você ainda muitas vezes não começou a obra, ou você não começou aquele serviço que você está planejando, mas você precisa planejar. Você precisa dedicar um tempo para que você faça essa atividade. Então a gente tem, por exemplo, nesse quadrante, os planejamentos, os seus relatórios, seus indicadores de produtividade, de gasto de material, uma inovação, uma melhoria, coisas que vão agregar valor e vão solidificar a sua base para você cada vez mais ser melhor no que você está fazendo.
No segundo quadrante, a gente tem a situação que é mais importante e é mais urgente. É aquele famoso agora. Você tem que fazer agora, se não é BO, se não é custo, se não é prazo, se não é tudo. E é aqui que a gente acaba se pegando a maior parte do tempo. A gente fica preso no faça agora porque a gente não tem um planejamento melhor das outras atividades. A gente fica gastando muita energia com o faça agora, com apagando fogo, apagando incêndio na obra, né? Nada mais é nesse quadrante do que crise, prazos limites, imprevistos de obra, BO de obra. Então, isso aqui é um quadrante que a gente precisa tentar gastar menos energia. André, dá para eliminar? Talvez. É difícil, é muito difícil. Mas você precisa dedicar mais tempo no seu primeiro quadrante, que é importante e menos urgente, para você gastar menos tempo no importante e urgente. E aí embaixo a gente tem os dois assuntos que são pouquíssimo importantes e que muitas vezes se tornam urgentes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você Quando alguém vem tirar alguma dúvida com você, alguém vem te pedir para fazer alguma coisa, será que você precisa fazer agora? Será que você consegue delegar essa função? Será que é uma reunião tão importante que você não pode deixar de fazer, por exemplo, um planejamento que você já estava fazendo? Um clássico da obra é você estar lá no meio do seu planejamento, está no meio do relatório, aí vem um cara falando, André, tira uma dúvida aqui no campo rapidinho, aí você levanta, vai lá. Aí você volta para a mesa, começa a olhar de novo, aí vem outro, André, tira uma dúvida aqui no campo, aí você vai lá. Se você não colocar certos limites, certa organização no teu tempo, no seu dia, e a sua equipe tá junto com você e você entender que, olha, agora à tarde, gente, eu não tô para ninguém, eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque tá no meu planejamento aqui da semana que eu preciso, na quarta-feira à tarde, finalizar o meu relatório semanal, o meu relatório mensal a cada 15 dias e o caramba. Entendeu? Então você tem uma clareza muito grande de quando e quanto tempo você vai fazer aquele serviço. Para você também poder passar para a sua equipe quando que eles vão poder tirar uma dúvida com você, você fazer um serviço. Então isso é muito importante. Então, nessa parte desse quadrante que é urgente, mas não é tão importante, a gente tem reuniões, a gente tem interrupções de obra, a gente tem urgência de outras pessoas. Então isso tudo a gente, né, tem uma forma de a gente conduzir melhor, né, da gente não gastar tanto tempo nisso. E aí a gente tem o último quadrante, que ele nem é importante e ele nem é urgente, que é nada mais do que as nossas redes sociais. Quem aí às vezes está cansado, está procrastinando e aí pega o celular para dar uma relaxada, uma apiloada ali para poder, cara, nossa, tem muita coisa para fazer. Eu vou dar uma olhada aqui no Instagram só para dar uma distraída, e aí acaba se distraindo ou fica entrando no telefone, enfim. É o momento que você precisa eliminar o máximo que você puder desse tempo. Ah, André, mas eu adoro olhar o Instagram, um horário. Cara, fixa um horário para você olhar ali depois de você cumprir uma tarefa, como um bônus para você. Sabe? Ah, eu tinha que fazer um relatório, terminei o relatório. Cara, bota 5 minutinhos aí, pô. Sabe? É vocês começarem a trabalhar da melhor forma possível. E eu vou mostrar para vocês aqui uma outra forma, né? Porque é o seguinte, a gente costuma dizer que o primeiro quadrante que eu comentei, que é importante e menos urgente, são as pedras maiores. Tá? Então são pedras grandes, vamos dizer que são pedras grandes. O faça agora, que você tem que fazer agora, não tem jeito, é importante e é urgente, são as pedras médias. São as pedras que ocupam um certo espaço no seu tempo, mas você consegue administrar. A parte do delegue, que é a parte que é mais urgente, mas não é tão importante, são os pedriscos, como se fosse uma brita 1, por exemplo, uma brita 0, uma brita 1. E aí a gente tem o menos importante, menos urgente, que é a areia. André, o que você está falando? Pedra, areia, pedrisco, o que é isso? Tá falando o quê? Vou mostrar para vocês agora. O que acontece? Quando a gente gasta mais tempo colocando no nosso tempo, só para vocês entenderem, o jarro que eu estou mostrando na imagem é o nosso tempo. É o nosso tempo de trabalho. Vamos dizer que você trabalha 8 horas. Então a sua jarra ali tem 8 horas de trabalho que você tem que preencher com o tempo que você vai cumprir aí. Beleza. Então eu tenho que botar todos esses materiais para dentro do jarro e eu tenho que fazer caber tudo nas 8 horas. Correto? Beleza. Se eu começar, por exemplo, com o faça agora, eu vou colocar umas pedras médias ali no fundo. Vou colocar também algumas pessoas me interrompendo durante o dia. Tem umas reuniões que eu tenho que fazer. Vou colocar uns pedriscos ali.
Vou mexer um pouquinho no telefone, vou botar um pouco de areia. E quando eu for colocar as pedras maiores, que são os assuntos que eu tenho que fazer, porque são importantes e não são urgentes, eu acabei não usando o meu tempo da forma correta para fazer aqueles tipos de atividades, que novamente são planejamentos, relatórios, indicadores, formas que te ajudam a ter um dado para saber se a sua obra está andando como você gostaria ou não. Né? Será que você tem esses dados de fácil acesso para você entender, olha, eu devo fazer isso, não devo fazer aquilo, devo fazer outra coisa? Qual o plano de ação que eu tenho que tomar agora para poder não gerar uma bola de neve, não gerar uma... eu refazer o meu cronograma? Então, isso é um momento que a gente gasta pouca energia com isso. Agora, se eu começar colocando as pedras maiores, se eu der preferência para eu me programar e fazer o que eu preciso fazer, então eu estou colocando as minhas pedras maiores primeiro. E aí depois eu deixo um espaço para minhas pedras médias, né? Porque a gente sabe que obra é BO. A gente sabe que vai surgir problema e isso aqui é inevitável, né? Como é que a gente pode reduzir é um outro assunto, mas que vai acontecer, vai acontecer. Então você tem que deixar um espaço para aquela situação. E aí você deixa o resto do espaço para você ter um espaço para você poder delegar, você ter reunião, você ter pessoa tirando dúvida com você ter uma ligação importante com algum cliente. E também, obviamente, um tempo ali para você dar uma olhada no Globo.com, no seu Instagram ali, para você dar uma relaxada também. Faz parte, ninguém é um robô que trabalha 8 horas por dia fixo e tal. A gente entende, faz parte disso. Mas se você souber encaixar isso no seu dia a dia, você consegue encaixar tudo no jarro. Olha a diferença dessa imagem, que tem exatamente a mesma quantidade de material. Essa é uma imagem de um jarro que você conseguiu colocar tudo que você precisava no seu tempo. Já essa imagem é uma imagem que você não conseguiu colocar tudo no seu tempo e você está transbordando. Você está além do que você precisava. São horas extras que você precisa fazer. É um tempo mais estressante que você tem que ter. É uma sobrecarga de trabalho que você está tendo. Então, gente, essa é uma analogia muito interessante de fazer, que é a teoria das pedras, né? E essa matriz que eu apresentei para vocês podem colocar no Google, é a matriz Eisenhower. É muito conhecida para você definir alguma prioridade de algum serviço que você precisa fazer. E quando eu digo serviço, não só necessariamente serviço da obra, mas as suas tarefas que você tem que fazer. Então, é um ponto muito importante, cara. Vem cá, me diz aqui no comentário, vocês já conheciam essa teoria das pedras ou nunca ouviram falar? Ou já tinham ouvido falar, mas não dessa forma? Me conta um pouquinho aqui. E aí eu quero fazer um exercício com vocês, deixar um dever de casa bem simples para vocês fazerem. E, cara, se você tá lá no grupo, eu vou deixar uma enquete para vocês depois, falando quem que fez o exercício da nossa live. E se vocês puderem comentar que fizeram, se você tiver feito, vai ser muito bom. Eu vou entrar em contato, a gente pode bater papo. E assim, gente, é um exercício que vai beneficiar só vocês. Eu tô querendo trazer valor aqui para vocês, para a gente poder ter uma forma melhor de liderar a nossa obra, de liderar o nosso tempo, da gente ter uma obra melhor. E nada melhor do que a gente entender o que a gente precisa fazer. Então, o que você vai fazer? Pode fazer agora, pode fazer daqui a pouco, mas eu quero que vocês peguem um papel, pode ser no Word, no Excel, mas eu quero que você liste todas as tarefas que você tem que fazer da sua obra. André, eu tenho que comprar material, fazer pedido, fazer requisição, receber o material, conferir, eu tenho que gerar uma nota, eu tenho que contratar a equipe, eu tenho que fazer um relatório semanal, um relatório mensal, RDO, eu tenho que fazer ficha de verificação. Gente, coloca tudo que vocês fazem. Tudo, o máximo que você puder. Ah, André, mas é muito... Cara, bota os mais importantes. As coisas que você sempre acaba se pegando atrasado. André, eu sempre atraso o relatório mensal. Perfeito, bota ele aí. Relatório semanal. Perfeito, coloca aí. Então, indicadores que eu preciso olhar, quando olhar, coloca tudo que você precisa fazer para você organizar. E aí, nessa coluna, você vai ter listado tudo que você precisa fazer, tudo que você faz, né? Na próxima coluna, eu quero que você coloque qual é a recorrência daquele item. Por exemplo, um planejamento semanal, a gente sabe que tem que fazer uma vez por semana. Planejamento mensal, você tem que fazer uma vez por mês, ou é quinzenal, uma vez a cada 15 dias. Então, você coloca a recorrência desse item.
Indicadores. Ah, André, o indicador eu confiro toda semana, depois junto com o planejamento semanal. Comprar material eu sempre avalio diariamente. Enfim, isso é uma coisa para a gente melhorar, inclusive, tá? O material, se você faz diariamente, a gente tem que atrelar ele a um planejamento semanal para você fazer, de repente, junto com o seu planejamento semanal, que tem que estar na sua lista aí, esse planejamento semanal, que você faz uma vez por semana e você tem que organizar o que você tem que fazer e o que funcionou e o que não funcionou. Depois desse tempo que você colocou que é a recorrência, você vai colocar quanto tempo normalmente você dura para fazer esse serviço. Ou seja, se eu faço o planejamento semanal em 30 minutos, beleza, você vai botar 30 minutos e você vai saber quanto tempo dura cada serviço. Gente, só aí, o que está fazendo? A gente está organizando a nossa tarefa. E o mais importante disso é que você vai fazer isso uma vez. Porque todas as obras são iguais. Você vai ter que fazer isso em todas as obras. Mas se você se organizar agora, se você fizer isso agora, organizar o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e quanto tempo leva para você fazer, você consegue botar na sua rotina exatamente a data de quando você vai fazer. E é isso que eu quero fazer por último, a última coluna. Eu quero que você coloque e se programe para fazer. Olha, planejamento semanal eu vou fazer toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Beleza, 3 horas da tarde você vai parar o que você está fazendo e você vai fazer o seu planejamento semanal. Ah, logo em seguida eu vou fazer indicadores. Perfeito, você vai botar anotado aí no seu... Se você tiver um calendário na sua obra, que tem lá os 30 dias, 31 dias do mês, você vai marcar, ó, esse dia aqui eu vou fazer tal coisa. André, o relatório mensal é mais trabalhoso, preciso de mais dias. Cara, perfeito. Coloca que vai fazer 30 minutos num dia, 30 minutos no outro, 30 minutos no outro. A forma como vocês vão separar o tempo de vocês não importa. Mas eu preciso que vocês tenham muito claro na cabeça quando vocês vão fazer aquilo. E não é quando de vocês, eu vou fazer uma vez no mês. Não. Isso a gente já deixou claro que vai ter que ser feito isso. Quando do mês que eu vou fazer isso? E você vai colocar isso como meta. Você vai encontrar isso todo mês para você fazer o que você tem que fazer. Toda semana, todo dia, o que for. E você vai se programar isso e a sua equipe vai perceber e vai ver isso também. Se você tiver isso exposto na sua obra, melhor ainda. Então, gente, façam esse exercício. É um exercício que você vai perder no máximo aí 30, 40 minutos. Né? Se você for dedicado, talvez 1 hora. Mas assim, muito no limite. E é um exercício que você vai fazer uma vez e acabou, gente. Então, assim, comenta aqui comigo se você gostou desse assunto, se você acha que é válido, se você quer mudar realmente esse cenário de que obra é só problema, de que você tem que ficar se sobrecarregando, fazendo diversos serviços, que você acaba não conseguindo entregar as coisas no prazo. Esse aqui, gente, essa organização que eu estou propondo para vocês é o pontapé inicial. É a sua base sólida que você vai criar para você começar a ter obras dentro do prazo. Porque se a gente não se organiza com o nosso tempo, como a gente vai organizar uma obra que envolve 30, 40 pessoas, que envolve dinheiro, que envolve cliente, que envolve arquiteto? Então, a live de hoje é isso, gestão do tempo na obra. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você faça o exercício, comente comigo lá no nosso grupo. Se você não está no grupo, eu não acredito. Comenta a palavra sorteio que eu te mando o link, você já entra no grupo, já entra para o sorteio e já ganha o gerenciador de projetos totalmente gratuito que eu estou fornecendo para você implementar na sua obra amanhã, se você quiser. É só você sair daqui, se inscrever, assistir a aula que eu te ensino e amanhã você já está rodando com o celular na obra e gerenciando ela toda na ponta do celular. Tá bom? Na ponta do dedo. Gente, por isso é hoje e amanhã temos mais.